Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou nutricionista e esse é o canal Profissão Nutrir. Seja bem-vindo. Eu quero aproveitar, para convidar você a me seguir nas redes sociais. Curta as minhas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você vai ter acesso a diversos vídeos sobre alimentação, sobre saúde da pessoa idosa, sobre doenças crônicas, entre tantos outros temas, que abordam a alimentação e a saúde de uma forma geral. Eu tenho certeza que você entrando lá, procurando, tendo acesso, você vai encontrar o vídeo que você precisa assistir, que vai ajudar você, que vai ajudar seus familiares e que vai poder melhorar, de certa forma, a sua qualidade de vida. Então, continue me acompanhando, sempre com novidades. E se você curtir a página, você vai estar recebendo todas essas novidades, todos esses vídeos novos, para você poder crescer em conhecimento e aplicar isso na sua vida. Então, mais uma vez, quero agradecer vocês por seguirem e vamos dar início ao tema de hoje. Esse problema que vamos falar hoje, na verdade, um problema, ele é um sintoma e que afeta, de certa forma, grande parte da população. Eu tenho certeza que hoje ou você já passou por isso ou ouviu alguém se queixando desse problema de saúde hoje, que no caso é dor de cabeça, também conhecido como cefaleia. Então esse é um sintoma que acompanha muitas pessoas. Em algumas pessoas acontece esporadicamente, já em outros acontece com maior frequência e já em outros, que até de forma preocupante, acaba acompanhando as pessoas em grande parte do dia. E a pessoa, de certa forma, vai levando isso como se fosse algo natural, algo que passa, um dia vai passar, mas que na verdade é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque isso pode ser indicativo de alguma coisa que não está bem dentro do nosso organismo. E você vai perceber hoje nessa aula a relação que existe entre a alimentação e a dor de cabeça, que é muito grande, seja no fato de causar a dor em si, ou intensificar, ou em amenizar. Então, dependendo do quadro que você se encontra, que está causando essa dor de cabeça, a alimentação ela pode prejudicar, piorar essa dor, ou ela pode amenizar ou até tirar a dor de cabeça, caso a causa dela seja a ingestão de determinados alimentos. Então, a dor de cabeça nada mais é do que um incômodo, caracterizado incômodo que afeta toda a cabeça, a região craniana, que ela pode afetar regiões distintas, seja aqui na região frontal, na região lateral, que a gente parietal, occipital, na parte superior, ou também em toda a região da cabeça. Nos casos da enxaqueca, a pessoa acaba tendo uma dor que acaba pegando então toda essa região. E é algo que, de certa forma, incomoda muito. Dependendo da intensidade, você não consegue fazer suas coisas, você não consegue se concentrar, e é um incômodo que, às vezes, acaba te acompanhando durante todo o dia. Só que, reforçando o que eu já falei, a dor de cabeça não é o problema em si. A dor de cabeça, como eu falei, é um sinal de que algo no organismo não está bem. O organismo está avisando que alguma coisa está desregulada, que alguma coisa está errado. E se essa dor de cabeça ela é frequente, é interessante que ela seja investigada. Se é algo que acontece de vez em quando, sem problemas, todo mundo passa por isso. E existem várias causas que podem levar à dor de cabeça, que a gente vai comentar daqui a pouco. Só que podem ser causas pontuais. Aconteceu alguma coisa, você foi lá, teve a dor de cabeça, medicou ou não medicou, e essa dor de cabeça cessou, porque aquele gatilho foi algo mesmo pontual. Agora, se é algo que está ali com você o tempo todo, já está praticamente fazendo parte da sua vida, isso não é normal. Tem que procurar ajuda médica, tem que fazer uma investigação para ver o que pode estar acontecendo. E existem vários tipos de dor de cabeça, O mais clássico aí que a gente fala é a enxaqueca. E o que difere a enxaqueca de uma dor de cabeça normal, vamos dizer assim?
é que a enxaqueca ela tem uma intensidade muito maior de dor, mas muito mesmo, né? Eu não posso dizer como que é, porque eu não senti isso ainda na pele, né? Eu não tenho enxaqueca, mas conheço pessoas próximas, e com certeza você também conhece, de que sofrem com a enxaqueca e dizem que é uma dor terrível. E ela não se resume apenas na dor intensa, ela tem outros sintomas associados. Então a pessoa se queixa de náuseas, algumas podem ter vômitos, desconforto de uma forma geral e sensibilidade à luz e ao som. Então quando a pessoa ela está em uma crise de enxaqueca, às vezes ela tem que ficar num quarto fechado, escuro, no silêncio, para que a sua dor seja amenizada, já que é um quadro um pouco mais delicado. E também tem a sua importância no sentido de procurar ajuda médica, né, para tomar talvez a medicação correta, fazer acompanhamento adequado, seja com clínico, seja com neurologista, para fazer o controle e você minimize a frequência e a intensidade também desses sintomas todos. Mas de qualquer forma, independente se é enxaqueca ou não, a dor de cabeça deve ser algo que devemos dar a devida atenção e investigar o que é a causa, caso isso seja muito frequente. E eu vou citar para vocês algumas causas da dor de cabeça, entre tantas que existem. Então, a primeira coisa é o estresse, né? A dor de cabeça tensional, dependendo, por exemplo, relacionar a emoções, ansiedade. Então, geralmente, quando você está nervoso com alguma coisa, está ansioso, né? A gente fala, eu passei nervoso hoje, estou morrendo de dor de cabeça. Eu estou ansioso para acontecer tal coisa, para ver tal pessoa, para ir em tal lugar. Você também tem uma dor de cabeça por causa disso, uma dor de cabeça tensional, que a tendência é, quando passar aquela situação, quando melhorar, essa dor de cabeça vai passar. Então, você tem essa dor de cabeça tensional. Outra causa, desidratação. Tem muita gente que vive com dor de cabeça e que poderia ser resolvida com um copo de água, né? Você tomar água no decorrer do dia. O nosso organismo ele precisa de água para tudo, né? Para todas as funções praticamente. E nesse hábito, nessa correria que a gente tem, às vezes a gente passa quase que o dia todo sem ingerir água, e a desidratação é uma causa importante de dor de cabeça. Então comece a prestar atenção como está a sua ingestão de água. Se você tem dor de cabeça de vez em quando, de intensidades variadas, mas geralmente a desidratação é uma intensidade mais leve. Mas é necessário prestar atenção. Observe como está a sua ingestão de água e veja se sua dor de cabeça melhora decorrente a isso. Outra causa também, anemia. A anemia ela dificulta o transporte de oxigênio, e menos oxigênio em todo o corpo e na região cerebral, isso vai gerar também dor de cabeça. Então, pessoas que sofrem com anemia, principalmente pessoas idosas, têm esse quadro de dor de cabeça característico. Algumas doenças crônicas, como por exemplo o diabetes. Então, quando o diabetes está descompensado, onde ele tem essas variações de hiperglicemia, hipoglicemia, isso também leva a pessoa a ter dor de cabeça. Outras doenças crônicas, como por exemplo a pressão alta que não está tão controlada, então esses picos de pressão levam também a dor de cabeça. O que no hipertenso deve ter uma grande preocupação, né? A pressão alta no hipertenso pode levar a um infarto, pode levar a um AVC. Então, a dor de cabeça no hipertenso deve ser vista de uma forma muito especial. Pode ser que a pressão ela não esteja tão bem controlada. Problemas hormonais. Então, a pessoa tem, seja lá, problema da tireoide, alguma outra disfunção hormonal, isso também leva a dor de cabeça. De forma mais grave, tumores, determinados tumores, principalmente na cabeça, né, na região cerebral, podem levar a dor de cabeça muito séria, muito intensa. Clima, né, às vezes as pessoas têm uma sensibilidade, quando está muito calor, se queixam, tem dor de cabeça.
no frio também, mas geralmente no calor, porque no calor as artérias, né, elas de certa forma se dilatam e isso acaba gerando uma certa dor na região da cabeça. Cheiro forte, né, às vezes um cheiro de uma química, alguma coisa, isso acaba sendo um estímulo para gerar uma dor de cabeça, já que isso é um fator irritativo. Jejum prolongado, então, mais uma coisa em relação à alimentação. Se você fica muito tempo sem comer, você pode chegar a um quadro de hipoglicemia. O que isso significa? Uma baixa quantidade de açúcar no sangue. E o seu principal prejudicado vai ser o que? O cérebro, o tecido nervoso. Então, a baixa de açúcar no sangue vai te levar a ter, entre tantos sintomas, a dor de cabeça. Então, veja se também você não está ficando muito tempo em jejum, muito tempo sem se alimentar. Uma das outras coisas é não dormir. Então, se você não dorme bem, se você tem insônia, teve uma noite mal dormida, teu corpo não vai funcionar bem no outro dia. Então, você pode esperar que você vai ter dor de cabeça provavelmente boa parte do dia ou no dia todo. E também a questão de alguns alimentos, né? Porque existem alimentos que estão relacionados com aquela individualidade que a gente fala, né? Então, ou seja, tem alimentos que para mim não tem nenhum efeito benéfico. Já para outros, aquele alimento pode fazer mal. Então, tem também essa questão da individualidade. Às vezes você tem sensibilidade, alergia, intolerância, enfim, a algum alimento. E essa dor de cabeça está recorrente por causa disso. Então, isso que é bom observar, né? Para ver se realmente tem um fundamento no alimento. E uma coisa preocupante que acontece quando as pessoas têm dor de cabeça, às vezes não é buscar a causa, investigar, seja ela uma causa clínica, seja ela uma causa mais emocional, uma causa de alimento. Para resolver a situação é fácil. Vou lá, pego um remédio, um analgésico e tomo. É fácil? Vou lá na farmácia, lá no balcãozinho. Você tem inúmeros medicamentos lá que você pode escolher, quase que de baseada, seja lá solto, seja em caixa, enfim, que você pode comprar facilmente, sem receita, e você acaba tomando aquilo para resolver a dor de cabeça naquele momento, né? Então isso acaba sendo uma rotina muito comum nas pessoas. E a pessoa vai lá, toma e vai resolver a dor de cabeça naquele momento. Só que em determinado momento a dor de cabeça volta e ela vai lá e toma mais um medicamento. Daqui a pouco, com o passar dos dias, talvez aquela dose não esteja fazendo mais efeito, então ela aumenta a dose ou ela troca de medicamento para ter o efeito esperado. Só que a preocupação está nisso, né? O que acontece? A pessoa está tomando medicamento para ter um alívio da dor de cabeça. Mas o que está causando a dor de cabeça? É isso que nós temos que correr atrás, é isso que deve ser investigado principalmente por um neurologista. Se essa dor de cabeça está constante, algo não está bem, algo não está normal. Então é necessário investigar, porque remédio não é água, medicamento deve ser tomado de forma correta, prescrita, quando realmente se precisa, e não ficar tomando remédio por qualquer coisa. As pessoas têm por hábito, estou com uma dorzinha de cabeça, vai lá e toma um remédio. Estou com isso leve, vou lá e tomo um remédio. E às vezes ela não dá nem tempo ao corpo dele automaticamente, talvez, aquela dor passar. Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, ali está um certo desconforto, ela começa a pensar, nossa, será que eu não tomei água hoje? Começa a tomar água, dá um tempo para o seu corpo, vê se ele melhora. Não melhorou? Tudo bem, tem a prescrição, vai lá e tome. Eu estou em jejum prolongado, estou com dor de cabeça, eu sei que é pela hipoglicemia. Não vai lá e já toma um remédio direto. Vai lá e se alimenta, espera um pouco e vê se passa. Então, o medicamento ele não deve ser visto como uma solução rápida e simples. Claro, pode ajudar, os medicamentos estão aí para isso. Mas o que eu critico, de certa forma, é essa ingestão de medicamentos desordenada, sem controle, achando que é algo que justamente vai cuidar daquele momento, vai tirar aquele desconforto, mas a causa principal desse problema não vai ser tratada. E essa dor de cabeça vai e vem, e vai e vem. E nesse tomar de medicamentos, você pode ter diversos outros efeitos colaterais e não vai resolver o problema principal. E só alguma coisa de curiosidade, antes da gente falar mais especificamente dos alimentos. Quando a gente fala, estou com dor de cabeça,
Às vezes as pessoas pensam, né, que dói dentro da cabeça, que dói no cérebro, né? Mas uma coisa que eu trago de curiosidade é que o cérebro não sente dor, ele não tem receptores de dor. Então o nosso cérebro ele não dói, né? Então, ou seja, quando você está com dor de cabeça, não é o seu cérebro que está doendo, são estruturas adjacentes ali ao meu crânio, né? Próximas ao meu cérebro, que acabam doendo e que acaba dando a impressão que a dor é dentro da cabeça, mas que na verdade não é. O cérebro ele não tem receptores de dor, ele não tem sensibilidade à dor. Então, o que você sente é dor em regiões próximas ao seu cérebro, mas o seu cérebro ele não dói. Então, o que faz doer essas estruturas, né, próximas ao cérebro? Grande parte das vezes é pela dilatação dos vasos sanguíneos. Então, ou seja, determinadas situações de estresse, alguns problemas de saúde, vão fazer com que esses vasos que irrigam ali algumas membranas que existem próximo ao cérebro, elas se dilatem, aumentem de tamanho. E isso acaba gerando inflamação e acaba gerando a dor. É igual quando a gente está com um inchaço, né? Então você foi lá, bateu o braço, bateu a perna em algum canto e aquela região ela fica inchada, né? Ela fica dolorida. Isso, de certa forma, acontece também lá. Então, quando esses vasos sanguíneos, por algum motivo, eles se dilatam, toda aquela estrutura em torno, ela vai ficar mais sensível, vai ficar dolorido. E daí você vai ter a dor de cabeça. E dependendo de onde isso acontece, vão ser as regiões que vai predominar a sua dor. Então, se os vasos aqui da região frontal ficarem mais dilatados, é aí que você vai ter mais dor. E isso é um mecanismo que vai acontecer nas outras áreas do cérebro. Então, nada mais é do que uma dilatação, em maior parte das vezes, dos vasos que irrigam as regiões próximas ao cérebro. Tá? E conforme eu já falei, a alimentação ela tem muito a ver com isso, né? Porque dependendo do que a gente come, a gente vai ter um maior fluxo sanguíneo, a gente vai ter um menor fluxo sanguíneo, isso pode levar a uma dilatação dos vasos, né? Ou a contração dos mesmos. Existe sim um mecanismo inflamatório na dor, então existem alimentos que vão ter uma ação pró-inflamatória, ou seja, alimentos que podem aumentar esse processo inflamatório e vai ter um aumento de dor, como nós também temos alimentos que vão ter uma ação anti-inflamatória, que vão te ajudar ao quê? A controlar essa dor. Então, talvez esses vasos que estão muito dilatados, que estão ali, aquela região talvez um pouco inchada e gerando dor, ao você ingerir alimentos anti-inflamatórios, por exemplo, você pode ter essa dor muito amenizada. Então é disso que, de certa forma, a gente vai comentar agora. Mais uma coisa, mais uma vez, que eu chamo a atenção. Tem a questão da individualidade. Então a gente tem esses alimentos padrões que ajudam positivamente ou atrapalham, né, piorando a dor de cabeça, mas existem alimentos que talvez que não estão nessas regras, né, de melhoram ou pioram a dor de cabeça, mas que para você é um alimento que não faz bem e te gera, entre tantos sintomas, a dor de cabeça. Então é interessante você começar a observar isso também. Se de vez em quando vem uma dor de cabeça, você não consegue encontrar nenhum motivo de estresse emocional, problema de saúde, de repente você tem uma dor de cabeça. Daí daqui a pouco tem outra. Comece a prestar atenção, talvez, naquilo que você está comendo. Pode ser, é uma possibilidade que você possa ter uma alergia, uma intolerância a algum alimento específico e ele pode te causar a dor. Eu conheço uma pessoa lá que quando ela toma, por exemplo, ela come feijão. Ela tem todo o problema dos gases, principalmente feijão preto. Ela tem um problema dos gases, que é comum, mas ela tem dor de cabeça quando ela come feijão. Ah, mas por quê? É uma questão de individualidade. É alguma substância ali do feijão que o organismo dela não aceita e isso na corrente sanguínea acaba gerando esse tipo de dor de cabeça. Então existem os alimentos clássicos que a gente vai comentar, mas também é importante prestar atenção na questão da individualidade. Então, em primeiro lugar, vamos falar dos alimentos que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que reduzir para controlar, amenizar ou parar a dor de cabeça. Então, os alimentos fontes de cafeína. Por quê?
Porque a cafeína é um estimulante e ele afeta a circulação sanguínea como um todo, né? Até porque ele aumenta a frequência cardíaca. Isso faz com que o seu fluxo sanguíneo aumente e também aumente nessas artérias, nesses vasos que estão relacionados à dor de cabeça. Então, onde está presente a cafeína? Café, refrigerantes à base de cola, no guaraná e também no chá mate. E daí você tem lá também o chá verde, chá preto, enfim, que também vai ter a cafeína. Então, se você tem a tendência a ter dor de cabeça, é bom evitar esse tipo de alimento, né? Principalmente em excesso. Às vezes no ambiente de trabalho, café está lá à disposição, você toma um golinho agora, um golinho depois, um golinho mais tarde. Sem ver, você já tomou lá um meio litro de café e você está com dor de cabeça, ou por causa do próprio café, ou ele está, por exemplo, agravando uma dor de cabeça que está presente. Então, cafeína deve ser limitado o consumo para controlar as dores de cabeça. Outra substância que prejudica a questão da dor de cabeça são os nitritos e os nitratos, que são substâncias químicas que estão relacionadas à conservação dos alimentos. Por isso que eles estão presentes nos alimentos industrializados. Então, linguiça, salsicha, molhos prontos, aquelas carnes defumadas, né, carnes salgadas, enfim, são todos alimentos que vão ter essas duas substâncias que são utilizadas como conservante, que vai acabar dando um sabor, e eles acabam fazendo o que no nosso organismo? Eles dilatam os vasos também. Então, com essa dilatação, você tem também uma inflamação local que vai gerar dor. Então, são alimentos que, até pela questão da alimentação saudável, já devem ser evitados automaticamente. Linguiça, salsicha, todos os alimentos dessa família, carnes industrializadas, hambúrgueres, enfim, devem ser evitados. E se você tem a dor de cabeça, é um alimento que você deve evitar ainda de forma mais especial. Então, nitrito, nitrato presente nesses alimentos devem ser evitados, controlados o consumo. Dessa forma você vai amenizar, controlar a sua dor de cabeça. Tiranina é outra substância que tem uma influência muito grande na dor de cabeça, tá? Ela libera uma substância que tem um nome difícil que se chama prostaglandinas, que ela está relacionada com a sensação de dor. Ou seja, quanto mais tiranina eu consumo, mais eu produzo desse hormônio no meu organismo, dessa substância, que é a prostaglandina, e mais dor de cabeça eu vou ter. E aonde que eu tenho essa substância? No chocolate, né? No vinho tinto, nas bebidas alcoólicas em geral, no queijo e nas frutas cítricas. Então, ou seja, ele já está presente em uma quantidade maior de alimentos, né? Inclusive aí no chocolate. Tem pessoas aí que gostam de chocolate com maior frequência, enfim. O chocolate ele já tem essa substância, né? Então temos que tomar cuidado também com o excesso de chocolate e desses outros alimentos. Carne defumada também tem, por exemplo, amendoim também tem. Então, todos esses alimentos vamos controlar o consumo. Às vezes a pessoa come chocolate todo dia. Tem pessoas que gostam de comer fruta cítrica todo dia. Tem gente que tem por hábito comer queijo todo dia, principalmente queijos mais duros. Se você tem o hábito de comê-los, preste atenção. E se você tem a dor de cabeça frequente associada, comece a tirar um alimento, preste atenção como o corpo reage. Tira outro, vê como o corpo reage. Se a dor de cabeça for melhorando, pode ser que você tenha alguma intolerância, tá? Mas, de qualquer forma, evite esses alimentos. Dor de cabeça mais leve, principalmente na enxaqueca, vamos reduzir, vamos controlar o consumo. E outras substâncias que também prejudicam essa questão da dor de cabeça são, né, tem esses nomes aí químicos, né? Os fenóis, os aldeídos e os sulfetos. Eles têm a função do quê? De estreitar os vasos, eles reduzem os níveis de açúcar do sangue e liberam agentes tóxicos. E isso vai gerar a dor de cabeça. Então, ou seja, praticamente aqui eles estão no vinho tinto, bebidas alcoólicas, espumantes e destilados em geral.
É por isso que a pessoa que bebe, né, dá uma caprichada na bebida, sofre de dor de cabeça no outro dia. Acorda com aquela dor de cabeça que não aguenta, tem que ir lá tomar um soro glicosado para ver se melhora, e justamente por isso há liberação de agentes no nosso organismo, derivados, né, do consumo de bebida alcoólica em excesso, que vão gerar dor de cabeça. Então, é um dos fatores, controle o consumo de bebida alcoólica. E se você já tem dor de cabeça, tendência, se você tem enxaqueca, principalmente nessas fases é bom evitar e até cortar. Mas o álcool é um dos fatores aí importantes que aumentam e muito a dor de cabeça. Então nós já falamos aí dos alimentos que a gente deve evitar, os alimentos à base de cafeína, os nitritos e nitratos que estão lá sendo usados como conservantes, né? Acabam dando sabor, linguiça, salsicha, enfim. Tomar de certa forma cuidado com os alimentos defumados e com as bebidas alcoólicas. Chocolate, amendoim, todos são alimentos que podem predispor o indivíduo a ter uma dor de cabeça elevada, por um processo inflamatório, pelo aumento dos vasos, enfim. E a gente tem a outra parte dos alimentos que pode ter o efeito contrário, ou seja, são alimentos que podem ajudar a amenizar a dor de cabeça. Então, ou seja, nós temos as famosas gorduras do bem, que são aquelas gorduras que a gente encontra no azeite, que a gente encontra na sardinha, no salmão, na anchova. E qual é a função, qual que é o benefício dessas gorduras boas? São gorduras que têm um efeito anti-inflamatório. Ou seja, quando você consome na quantidade certa e você tem, de certa forma, uma frequência no consumo, você acaba tendo uma diminuição do processo inflamatório e você vai ter, consequentemente, um alívio da dor. Então, ele ajuda, de certa forma, em processos inflamatórios no corpo como um todo. E pode ajudar também na dor de cabeça. Então, coloque azeite, né? Tenha por hábito usar o azeite na salada, em alguma preparação. Tenha por hábito também consumir o peixe. A gente sabe que talvez o salmão tenha um custo elevado, mas a sardinha tem o ômega 3, por exemplo, que é benéfico, também vai ajudar nesse processo. O azeite tem lá a gordura monoinsaturada, muito benéfica. Ah, mas como eu faço para ter um acesso mais em conta? O abacate é uma fruta que também tem essa gordura. E são elementos que vão te ajudar nesse processo anti-inflamatório e que, se de certa forma esses vasos sanguíneos próximos ao cérebro estiverem dilatados, inflamados, isso também de certa forma vai ser amenizado. Outro elemento que pode ajudar também na dor de cabeça é o triptofano. O triptofano ele é um aminoácido, né? Ele provém de uma proteína e que ele ajuda de certa forma na sensação do bem-estar. Às vezes a dor de cabeça é tensional, né? Você passou por um nervoso, você está ansioso, e às vezes consumir alimentos à base de triptofano vai te acalmar um pouco, vai te dar um bem-estar, aquela tensão ela vai diminuir, ela vai reduzir, e com isso a dor de cabeça pode diminuir sim. Então, onde nós temos triptofano? E só, né, aprofundando um pouquinho, o triptofano ele é utilizado para formar a serotonina, que é um neurotransmissor que é usado lá no cérebro, que dá a sensação de alegria, de bem-estar. Por isso que é tão importante. E aonde que nós temos triptofano? Banana, erva cidreira, maracujá, nos pães, arroz integral, feijão e granola. Então são alguns exemplos que você pode acrescentar na sua alimentação, no seu cotidiano, para que você tenha uma elevação da quantidade de triptofano disponível no seu corpo e dessa forma acabar produzindo mais serotonina. Uma fonte interessante também é a aveia. A aveia é uma boa fonte de triptofano. Então acrescente também nas suas refeições, em cima de uma fruta, numa vitamina, aonde você achar que combina com a sua alimentação. E tem também alguns alimentos que também vão ter um processo anti-inflamatório, que de certa forma reduzem a dor e todo o incômodo relacionado à dor de cabeça. Então, quais elementos podem ajudar? Orégano, cravo, canela e gengibre. Então, são 4 elementos aí que são fáceis de achar, que tem um custo acessível e que você pode fazer uma preparação que os leve. Né? Então, você fez lá uma preparação, você fez uma salada, enfim, joga um pouquinho de orégano,
faça um chá de cravo, de canela, um chá de gengibre, faz um gengibre bem picadinho, coloque em alguma preparação. São alimentos que têm essa ação anti-inflamatória e, de certa forma, podem amenizar significativamente a tua dor de cabeça. Então vamos reduzir aqueles que já falamos e vamos aumentar a frequência de consumo desses alimentos. Independente da causa da dor de cabeça, provavelmente você vai ter esse incômodo bem amenizado. Vamos ver algumas perguntas que acabaram chegando aqui. A ingestão de leite e derivados podem agravar a enxaqueca? De certa forma, não ouvi nada, apesar de não ter conhecimento disso, que o leite pode causar isso, né? Às vezes a pessoa, quando ela tem, de certa forma, uma intolerância, uma alergia ao leite, que de certa forma hoje em dia está bem comum, isso pode levar sim a uma dor de cabeça bem importante. Mas o leite, de forma isolada, quando você não tem nenhum problema relacionado ao consumo, ou algum outro problema, né, adjacente a esse consumo, o leite não tem essa interferência. Agora, se você tiver algo relacionado ao seu consumo já associado, o leite ele pode sim desencadear ou piorar uma dor de cabeça. Existe algum chá ou suplemento que possa auxiliar? Então, como já falei aqui agora há pouco, nós temos um chá que você pode fazer de cravo, de canela, de gengibre, que podem auxiliar sim no controle da dor de cabeça. E também você pode, com a prescrição de médico ou nutricionista, uma prescrição de triptofano. Então, ou seja, você vai ter o triptofano manipulado, você vai ingeri-lo na dose correta, na frequência correta, e isso pode aumentar a sua quantidade de serotonina na circulação e no tecido cerebral. E isso vai te dar um bem-estar que pode amenizar a dor de cabeça. A enxaqueca pode levar a um derrame cerebral? Não. Né? A enxaqueca é um incômodo muito grande que tem aí diversas causas, mas a dor em si não é algo que vai te levar a um AVC, a um derrame. Então, relacionado a isso, fiquem tranquilos. Agora, é bom monitorar. Se essa enxaqueca ela te causa um estresse muito grande, que de repente essa dor de cabeça intensa está causando, inclusive, uma elevação da sua pressão, que às vezes você está tão tensa e tão agoniada com aquela dor, e sua pressão, de certa forma, arterial, ela se eleva, e isso pode, sim, como consequência, te levar a um AVC, a um infarto, enfim. Mas a enxaqueca, exclusivamente, ela não traz esse risco para você. E a enxaqueca só ocorre em mulheres? Não, a enxaqueca ocorre e pode ocorrer em qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, sem distinção. O que pode fazer com que as mulheres tenham uma maior frequência de dor de cabeça é a questão hormonal. Né? Então, como a gente já falou lá no início, uma das causas de dor de cabeça são disfunções hormonais. E nós sabemos que as mulheres têm maiores flutuações hormonais, principalmente devido ao ciclo menstrual. Então, por este motivo, as mulheres podem ter sido uma maior frequência, mas é um problema, né, um sintoma que pode atingir qualquer pessoa, qualquer faixa etária, mais jovens, mais idosos, homens, mulheres, enfim. Então, não é algo exclusivo das mulheres. Então, espero que tenha ficado esclarecido, né, a questão da dor de cabeça, que é algo que a gente tem que se preocupar, não é algo que a gente tem que ficar levando com a barriga, empurrando com a barriga, tomando remédio como se fosse água e achar que um dia vai se resolver. Não, se você está com dor de cabeça, alguma coisa está errada e é necessário investigar. E a alimentação, ela tem uma importância muito grande nesse processo. Você pode ter talvez intolerância, alergia a algum alimento que pode desencadear essa dor primariamente, ou você tem qualquer outro tipo de problema que leva a dor de cabeça. E o alimento, as suas escolhas alimentares podem levar a uma piora ou a uma melhora da dor de cabeça. Então, espero que você tenha assimilado essas informações, né? Priorize esses alimentos que possam dar um bem-estar e corrija a sua alimentação de uma forma geral, que com certeza você vai ter, além de amenizar a dor de cabeça, você vai promover sua saúde e sua qualidade de vida. Então, mais uma vez, quero agradecer, convido vocês a curtirem minhas páginas nas redes sociais, nos acompanhem por lá e em breve teremos um novo conteúdo e eu te espero. Muito obrigado e até logo!